Ok, já estamos no ar, pela TV PCN e também pela rádio PCN. Baixar um pouquinho o retorno, né, Renan? Estamos ao vivo com o videochat de hoje, nesta segunda-feira. Estamos começando agora, você pode participar conosco aí pelo videochat, pode mandar suas perguntas, pode dar suas sugestões e também participar conosco aí dizendo que você está assistindo, está gostando. Pode elogiar também, pode ficar à vontade para elogiar e criticar, tá bom? Agradecer você que já está com a gente aí acompanhando. Também você pode mandar suas perguntas aí pelo Facebook do Portal Arcos. É só você digitar lá no Facebook. O pessoal está participando bastante aí pelo Facebook do Portal Arcos. Agradecer a todos que estão seguindo a gente lá. Graças a Deus temos aí mais de quase 4.000 amigos aí seguindo a gente. Então você pode participar conosco aí a partir de agora. Estamos recebendo aqui posso dizer, um grande amigo, né? O nosso delegado da cidade de Arcos, que também é um profundo conhecedor do trânsito, conhece bastante de trânsito, fala muito bem sobre trânsito e também dá aulas, né, doutor? Também é professor do curso de Direito da PUC, não é isso? Direito Penal. Então, acho que vamos ter muita coisa para perguntar para o doutor aí. Espero que o senhor sinta-se à vontade aqui e seja bem-vindo. Desde já agradeço o senhor ter despendido seu tempo para vir aqui participar conosco aí e abrilhantar um pouquinho a nossa entrevista. Boa noite para o senhor. Pode ficar à vontade. Boa noite, Jaime. Boa noite, ouvintes. Aí, seguidores do Facebook, do Portal Arcos. Nós temos uma satisfação grande de estar aqui, porque a informação é importante no exercício da nossa função, essa troca de informação com a comunidade, essa participação junto à comunidade, torna mais efetivo o nosso trabalho voltado para a segurança pública, para a segurança no trânsito e também o trabalho que prestamos aí fora da nossa área, como professor de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica. Nós já trabalhamos alguns meses lá com a faculdade, onde também levamos informações, colhemos informações e isso facilita o nosso trabalho, torna o nosso trabalho mais dinâmico, mais proveitoso e quem ganha com isso somos todos nós. Trabalho integrado, a coletividade ganha como um todo. Sim. Esse trabalho é muito importante. Eu notei que desde quando o senhor chegou para Arcos, né? Sempre foi uma pessoa bastante aberta, bastante comunicativa e gosta assim de estar sempre participando de todos os assuntos, todos os debates que envolvem a comunidade, né? Então, até como cidadão, o doutor Irineu acaba sempre estando presente nas discussões aí da cidade, né, doutor? Isso é importante, né? Bom, Jaime, nós temos uma filosofia de trabalho voltada para essa participação. E também não podemos esquecer em momento algum que somos cidadãos também de Arcos. Não sou cidadão natural, mas sou cidadão honorário já, agraciado aqui pela Câmara de Vereadores de Arcos. E essa participação, ela é motivada simplesmente pelo nosso modo de ver, o nosso modo de viver, o modo de sentir uma sociedade. Não há como fazer um bom trabalho, fazer um trabalho que atenda aos anseios da comunidade, sem estar integrado com essa comunidade. Então, essa participação em todas as causas sociais, essa participação junto à comunidade, é um reflexo de um trabalho feito com responsabilidade, com dedicação. Às vezes nós sacrificamos o convívio familiar, convívio social, às vezes a prática de esportes, a diversão, para estar aí voltado para os assuntos da comunidade, que requer a nossa participação como delegado de polícia e também como cidadão. Então, a consequência de um mundo globalizado, não há como exercer hoje a nossa função sem estar aí de mãos dadas com a comunidade. Isso é muito importante, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção quando da sua chegada aqui em Arcos, eu pude acompanhar logo no início e sem querer assim, vamos dizer, o pessoal vai dizer, rasgar a seda para o delegado, não é por isso.
é por causa que me chamou a atenção, assim, pela sua forma de trabalhar, né, com a seriedade. E eu me lembro bem que logo, pouco tempo depois da sua chegada, houve uma fatalidade, um homicídio, e me chamou a atenção que foi o primeiro delegado, pelo menos que eu tenho ciência, que fez uma reconstituição do homicídio, para fazer um trabalho bacana, uma investigação bacana, completa, né? E então, isso até então era um fato inédito aqui em Arcos. Então isso mostra uma vontade, né, de fazer um trabalho bem feito, né, doutor? Bom, Jaime, você tocou nesse assunto e quando nós fomos convidados para assumir a delegacia de polícia de Arcos, fomos convidados e, digamos que, escolhidos. Eu fui escolhido e, quando aceitei o convite, eu sabia das dificuldades que iria encontrar. Sabia do alto índice de criminalidade que assolava aí a comunidade. Tive coragem, digo assim, coragem de aceitar o convite, porque é o desafio que nos faz crescer. Sim. Quando cheguei, eu estabeleci como método de trabalho o trabalho incisivo, o trabalho voltado para a resposta imediata, uma resposta à altura, que às vezes até tem assustado algumas pessoas, essa resposta, essa maneira de trabalhar, a firmeza nas decisões, nos posicionamentos, porque estávamos vindo de uma situação crítica e tive a felicidade de, poucos meses antes da minha chegada, tive a felicidade de contar aqui já com o tenente César Bittencourt, já estava na sua área fazendo um trabalho semelhante, então fizemos um impacto, e esse impacto digamos, é um impacto positivo, e a sociedade pôde notar que realmente alguma coisa estava mudando. Sim. A mesmice não é compatível com o nosso trabalho, nós não concordamos em hipótese alguma com a mesmice, a continuidade de uma certa linha que não estava dando o resultado positivo que a sociedade merecia e precisa. A sociedade merece e precisa de um trabalho feito num nível mais elevado, num nível mais sério. Não estou dizendo que as outras pessoas não são sérias. Estou dizendo que a maneira de se expressar, ela precisa ser mais incisiva, mais participativa. Nós não podemos fazer silêncio. A autoridade pública não pode silenciar. Ela tem que responder, agir, seja, às vezes, o seu silêncio transformado em ação, mas nós não podemos ficar aí na mesmice, na continuidade. Se não estava dando certo, vamos mudar. Nós fizemos um tratamento de choque, uma tolerância zero, e a questão do homicídio, que você bem o disse, nós tivemos aí a grata satisfação de estar 100% de apuração dos homicídios desde que assumimos a delegacia de Arcos. Tivemos um homicídio em Pains, e em Arcos, salvo engano, três ou quatro, 100% de apuração, prisão dos autores. No ano de 2011 tivemos um homicídio apenas registrado, faltando 20 dias para o final do ano. Estávamos há quase 2 anos sem registrar homicídio na cidade de Arcos, então já está apurado, já sabemos quem são os autores, já tem a prisão preventiva dos autores decretada, a qualquer momento serão presos, estamos colhendo as demais estamos colhendo as demais provas necessárias para o esclarecimento cabal dos fatos, mas já sabemos quem são os autores, está tudo apurado. Então a resposta é que dá tranquilidade para a população. Os números, eu já disse isso algumas vezes em outros órgãos de comunicação, que os números eles são frios. Os números são frios, eles podem mentir às vezes. O erro existe. A sensação da comunidade é que demonstra que o nosso trabalho está ou não sendo bem recebido, e estamos ou não dando segurança através do feedback da comunidade. E, graças a Deus, nós temos recebido aí da comunidade de Arcos sempre manifestações positivas, a sociedade está satisfeita. Estamos ainda precisando de alguns ajustes, de alguns investimentos, de alguns recursos que estão vindo ao longo do tempo. Nós temos as dificuldades da administração, temos as dificuldades, as questões legais e burocráticas, mas o nosso projeto é de melhorar cada dia mais a segurança em Arcos. Você falava da questão da sensação de segurança, né? Quando da sua chegada e também do tenente, que foi pouco antes, né?
a população de Arcos vivia uma sensação de insegurança. Havia era era perceptível o tráfico de drogas na cidade, né? E aconteciam sempre tentativas de homicídios. Então, Arcos vivia uma cidade, uma situação complicada mesmo. Aí, com esse empenho, quase que com esse casamento, né, das duas forças, civil e militar, houve realmente uma mudança no modo da população enxergar, porque a população enxergava a polícia até com um certo receio, com um certo distanciamento, e com esse trabalho que vocês fizeram, hoje eu considero, na minha visão de jornalista, que a população já sente a polícia militar e polícia civil como parceiro, né? E hoje o número de denúncias é muito grande, né? A gente acompanha isso através do trabalho da polícia militar, que a denúncia chega, a maioria lá, né? O povo conhece mais o 190 e tal, e é até importante depois a gente falar que a polícia civil também está aberta a denúncias, né? Mas, então, essa sensação, eu observo isso, que essa sensação realmente é o mais importante para que a população sinta-se à vontade para participar do trabalho da polícia e ajudar, né? Porque é ela que consegue visualizar o bandido que está traficando do seu lado, na sua esquina, na sua rua, né? Então, acho que é bem por aí, né, doutor? Exatamente, Jaime. Essa confiança da sociedade nos órgãos de controle da criminalidade, nos órgãos responsáveis pela segurança pública, pela defesa social, ela vem corroborada com ações voltadas para o combate dos principais crimes, daqueles crimes que afligiam a comunidade. Nós tivemos, de 2010 até janeiro de 2012, janeiro de 2010 até janeiro de 2012, nesses 2 anos, nós tivemos um aumento de mais de 120% do volume de serviço que tramita na delegacia de polícia. Então, em 2 anos, tivemos 120% de aumento nos expedientes, tanto dos crimes de menor potencial ofensivo, quanto nos crimes mais graves. O que quer dizer isso? A população está procurando. Porque a partir do momento que você acredita que o seu problema vai ser resolvido, ou pelo menos que haverá uma ação tentando resolver o seu problema, você vai procurar o órgão de segurança. Então, a Polícia Militar vai ser procurada cada dia mais, receberá cada dia mais ligações no 190. A Polícia Civil, nós atendemos nada menos, devemos hoje ter instaurado em torno de 5 a 6 inquéritos hoje, num dia, de pessoas que procuraram a delegacia e saíram diretamente à delegacia. Sequer passaram por outros órgãos. Por quê? Porque acreditando, porque às vezes não é questão de imediatidade, como é o caso do 190, às vezes não houve a necessidade da interferência de uma viatura, a pessoa nos procurou e deu a informação e a gente viu que era necessário uma apuração mais profunda. Então o inquérito já é instaurado direto, a pessoa já é ouvida, já é submetida a exame de corpo de delito, se for o caso. Então instauramos hoje expedientes da Lei Maria da Penha, foram 2 ou 3 Maria da Penha. Hoje houve uma prisão em flagrante. Não, hoje, no dia de hoje, nós instauramos vários expedientes na segunda-feira, hoje, nessa segunda-feira, de pessoas que acreditaram e nos procuraram. Antigamente, há algum tempo, nós tínhamos notícias de pessoas que sofriam, passavam por situações e não procuravam a polícia, talvez com receio, por falta de esclarecimento. Hoje não, nós temos essa abertura para a comunidade. As pessoas procuram, expõem o seu trabalho, o seu problema, e nós fazemos o nosso trabalho. O nosso trabalho, às vezes, não é um trabalho imediato. O resultado da investigação, o resultado... Todo inquérito tem um prazo, né? O resultado da segurança pública, ele não depende só do delegado. Nós dependemos, às vezes, de perícias, de oitivas de pessoas em outras cidades e até outro estado. E isso pode atrasar, mas a resposta virá. E o que acontece? Essa credibilidade é um momento, é uma situação que nos deixa satisfeitos. Essa credibilidade da comunidade em nos procurar demonstra que estão confiando no nosso trabalho, e isso é importante. Daí, mantermos a cidade com uma sensação subjetiva de segurança no nível que se encontra hoje. Ou até melhor, né? Claro que a gente tem sempre aquele foco de melhorar, isso, né? exatamente. Eu creio que... Sempre, geometricamente,
pensando geometricamente em melhorar. Em melhorar. Não estamos satisfeitos com o resultado. Nunca estaremos. Nunca estaremos satisfeitos com o nosso resultado. O senhor considera hoje o que falta para a Delegacia de Polícia Civil de Arcos hoje, em termos de, podemos colocar assim, em termos de aparelhamento e em termos de pessoal? Eu sei que ainda existem, o senhor já conseguiu melhorar bastante a infraestrutura, mas existe ainda muita coisa que precisaria melhorar para que o trabalho ainda fluísse melhor, né? O que o senhor conseguiria elencar assim, em termos de deficiências que o senhor considera que poderiam ainda ser melhoradas lá na delegacia? Jaime, uma aspiração nossa é uma delegacia de polícia ao nível da cidade. Infelizmente, nós não temos. Digo delegacia de polícia enquanto prédio, enquanto estrutura física, porque nós temos hoje uma deficiência de espaço. Nós mudamos, um dos projetos que nós tínhamos para Arcos era mudar a sede da delegacia de polícia e conseguimos realizar isso. Foi uma luta. Foi uma luta, mas conseguimos realizar. Tivemos o apoio de todos os segmentos, de toda a sociedade, do Ministério Público, Judiciário, do município, das empresas, principalmente dos empresários que nos ajudaram, nos acolheram. E foi uma mudança de 200% de melhora. Foi. Mas isso ainda não é o ideal. Então, hoje nós temos a aspiração de ter um prédio para a delegacia de polícia que tenha condições de funcionamento, conforto, espaço, local de estacionamento, melhor acesso, acessibilidade para as pessoas. Isso é importantíssimo, porque às vezes ali melhorou. Hoje a delegacia tem uma condição de um conforto, um certo conforto, uma estrutura boa, mas não é ao nível da cidade. A cidade está crescendo, a cidade cresceu. E nós não podemos hoje ter uma delegacia funcionando com poucas salas. Então é a nossa aspiração. Nós já temos esse projeto, o poder público já sabe desse nosso projeto. Então estamos sempre, toda oportunidade que surge, nós estamos cobrando essa iniciativa. O que precisa para que isso aconteça, doutor? Depende de uma união de forças entre nós, como delegado de polícia, o poder público, através do poder executivo, através do prefeito municipal, a Câmara de Vereadores, as lideranças políticas do Estado, que tem representatividade aqui, que tem eleitores, que tem amigos, que tem parentes, pessoas que levem essa necessidade até as pessoas que têm o poder de destinar verbas para essa finalidade. Porque nós não podemos querer uma reforma, mobiliar, comprar alguns computadores, a gente consegue com o apoio da comunidade. Sim. Mas daí a construir um prédio já é uma coisa de maior empreitada, já é uma coisa de maior esforço, e nós temos que ter um esforço concentrado aí. Eu tenho certeza que os empresários vão ajudar, Sim. vão colaborar, mas tem que ter alguém que tome a iniciativa. Você pode sentir isso quando daquela reforma. Exatamente. Houve muita colaboração. Se existe alguém que ergue a bandeira e que declara a guerra, muitos adeptos vão surgir, mas precisamos de dar o pontapé inicial. Eu acredito, nós temos as dificuldades de um ano político, nós temos agora 2012, um ano de dificuldades geradas pela própria legislação eleitoral. Nós temos essa dificuldade no ano de 2012, mas no ano de 2013 nós temos que ter esse projeto já em mente, né? Em mente e já com planos para começar a execução. Nós temos que conseguir essa verba no ano de 2013, porque acreditamos que a própria legislação eleitoral vai travar, de certa forma, essa consequência nós temos que admitir. Para 2012 fica difícil em razão das limitações que o Poder Executivo tem em razão do período eleitoral. Sem dúvida, realmente. Aproveitar aqui já mandar um abraço para o Clésio Rodrigues, está acompanhando lá. Daqui a pouquinho eu vou fazer sua pergunta, Clésio. Nós vamos entrar nesse assunto que você propôs aqui, a pergunta. Eu só gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão da delegacia, né? E se eu falar a respeito de pessoal. Exatamente. Existe também uma deficiência na questão de pessoal. A primeira aspiração é o prédio. Um prédio com condições físicas para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E a segunda, e talvez tão ou mais até importante do que a questão do prédio, é a questão do pessoal. Nós temos acabei de dizer que nós tivemos uma demanda
que um aumento de 120% na nossa demanda e o nosso quadro permaneceu o mesmo. Nós conseguimos nomear 5 investigadores de polícia nesse período, mas em compensação nós tivemos aposentadorias e tivemos transferências. Ou seja, voltamos quase que a estaca zero. E estamos pleiteando aí a designação de novos investigadores, de escrivães de polícia. Existe um concurso em andamento. Então, acreditamos que, tão logo esse pessoal seja nomeado, nós consigamos aí mais algumas pessoas para somar a nossa equipe. Porque nós estamos trabalhando hoje com uma equipe insuficiente. Estamos fazendo tudo o que podemos para tentar atender, mas não temos pessoal suficiente para fazer aquilo da forma como gostaríamos de fazer, com a rapidez que a população precisa. Hoje, para vocês fazerem uma diligência, para fazer uma investigação por exemplo, de um homicídio, você tem poucas pessoas. Tenho poucas pessoas, porque nós temos vários trabalhos. Tem muita gente fazendo trabalho administrativo. O trabalho administrativo. As oitivas, por exemplo, às vezes tem dia que a delegacia está tumultuada, pessoas precisam ser ouvidas naquele momento, eu tenho que desviar pessoas da função para conseguir atender ali naquele momento, principalmente na segunda-feira ou quando ocorre uma coisa mais grave. Então, às vezes, a gente tem que desviar essas pessoas e isso prejudica o andamento dos trabalhos, às vezes pode demorar mais um pouco. Então, é essa uma grande preocupação. Isso nos tira o sono, essa falta de pessoal nos tira o sono e não passa nenhuma oportunidade desapercebida para que cobremos dos nossos superiores essa questão dos funcionários. Isso não é um privilégio só de Arcos, né, doutor? Não, não. Todo estado infelizmente, né? Infelizmente, hoje nós temos a questão da aposentadoria, policiais que vão aposentando, a dificuldade da realização do concurso, a demora, porque o concurso tem que seguir aquele trâmite legal. Então, nós temos hoje quase todas, acho que é difícil encontrar uma cidade que tem um quadro de pessoal completo. No interior do estado, principalmente, eu acho difícil encontrar. Tem delegados atendendo três cidades, no caso nosso aqui, que nós atendemos Arcos e Pains. Nós temos o delegado de Iguatama que responde por Iguatama, Bambuí e Medeiros. E, então, essa situação não é privilégio de Arcos. Mas a gente tem que fazer o trabalho dentro das possibilidades, temos que nos desdobrar, e é o que a gente vem fazendo até hoje aqui em Arcos. Um problema que tem surgido, o pessoal tem muita gente até comenta, achando assim uma coisa meio chata, né? Vamos dizer assim, absurda, que é a questão dos plantões. O senhor acha interessante a questão dos plantões de finais de semana e à noite, e ficar só na regional? O senhor acha que isso atrapalha um pouco o trabalho por exemplo, de Arcos, que tem que reportar a formiga no final de semana e à noite? Jaime, essa situação, a população, a oportunidade boa para a gente falar sobre esse assunto, porque nós temos hoje aqui quase que em massa a população acompanhando nosso trabalho aqui hoje, e é importante que a comunidade saiba que nós temos que respeitar a legislação no que se refere à carga horária. O que acontecia? Quando o delegado saía às 18 horas da delegacia, ele levava a delegacia para sua casa. Tudo que acontecia à noite, até o dia seguinte, o delegado tinha que resolver, passar noite e noites. E nós temos uma carga horária, assim como todo trabalhador tem. Legislação trabalhista. Legislação trabalhista. O que acontece? A única forma de fazer com que os policiais tenham descanso noturno ou nos finais de semana foi criando a escala de plantão. O plantão, ele é regionalizado e atende às ocorrências à noite e no final de semana de todas as cidades daquela regional. Isso possibilita que alguns estão trabalhando e outros estão descansando. E todos revezam nessa escala. Então, isso que é um ponto interessante que eu gostaria de frisar. Quer dizer que o doutor Irineu, delegado de Arcos, também dá plantão na regional. Exatamente, exatamente. E quando estou na regional, não poucas vezes, sempre estou resolvendo o problema de Arcos. Não quer dizer que eu... Exatamente. Não quer dizer que eu vá resolver problema de formiga. Sim. Eu estou trabalhando no plantão regionalizado, atendendo Arcos, Iguatama, Bambuí, Itapecerica, formiga. Então, quantas e quantas vezes no plantão em formiga eu fiz flagrantes de crimes que aconteceram em Arcos. Resolvemos problemas que ocorreram em Arcos. Então, é uma forma de termos uma escala de trabalho. Ou seja, às 18 horas encerrou o expediente. Temos que dedicar à família, ao lazer, ao descanso. E isso não era possível.
havia quase que 24 horas por dia, 7 dias na semana. O delegado à disposição da delegacia. Então, o número de doenças advindas dessa pressão, desse estresse, dessa falta de tranquilidade, dessa falta de horário, afastamentos, milhares de pessoas hoje sofrem do estresse provocado pela sobrecarga de trabalho. E não diferente com os policiais. Os afastamentos na Polícia Civil eram quase que diários de pessoas com doenças provocadas por esse tipo de situação. Então, foi uma saída que o governo encontrou até que se consiga montar em cada delegacia o seu próprio plantão para atender a única cidade. Mas precisaríamos aí de triplicar o número de policiais e isso sabemos que não se consegue da noite para o dia. E hoje, em termos de delegados em Minas Gerais, existe um déficit o quê? Defasagem, quase que 100% Quase de defasagem. Infelizmente, acreditamos que em números assim, fornecidos pelos sindicatos, pelas associações, nós temos hoje... Não tem um concurso em andamento, né? Nós teremos, essa situação vai ser amenizada nos próximos meses, com a nomeação de 144 delegados, e acreditamos que no próximo, assim, acredito que janeiro, fevereiro de 2013, já teremos outro concurso também, para a gente tentar aí chegar, pelo menos, próximo do que seria o ideal. O ideal, entendi. Com relação ao concurso, doutor, vamos aproveitar, houve, né, um concurso, o concurso foi aberto para a questão da tomar conta, né, de manter a cadeia pública de Arcos, né? A gente sabe que a cadeia pública de Arcos vivia uma situação terrível, né? Quando vocês, o senhor e o tenente assumiu aqui, foi feito já várias e várias intervenções, algumas melhorias e conseguiu-se manter o controle, mas não é a situação nem perto do ideal ainda, né? Não. Essa situação da cadeia também, Jaime, não é privilégio de Arcos. Nós temos hoje uma cadeia tranquila em termos, se formos comparar com outras situações. Nós já tivemos aí em outras épocas pessoas que morreram, fuga mediante violência e tudo mais, e nós fizemos alguns investimentos no início, conseguimos fazer algumas reformas, aí contando também com o apoio da comunidade, do Poder Executivo, e isso trouxe uma certa tranquilidade. Mas sempre tem problemas, porque é a questão do investimento. Nós precisamos de um investimento diário, investimento mensal, precisamos de uma manutenção do sistema carcerário. E isso não é possível enquanto estiver sob a administração da Polícia Civil, porque não tem uma verba específica para se aplicar naquele setor. Agora, a criação da subsecretaria, né, da SUAP, Subsecretaria de Assuntos Prisionais, voltada 100% para organizar, administrar, gerir as cadeias públicas, as penitenciárias, os presídios, aí sim nós teríamos aí uma contratação de pessoal, investimentos em equipamentos, em móveis, em reformas, em veículos, em armamentos para manter a segurança do estabelecimento, questão do médico, do assistente social, do advogado, e nosso processo já está bem adiantado. Houve aí uma paralisação temporária do processo seletivo, mas ele não foi cancelado, ele foi apenas suspenso temporariamente, em razão das dificuldades que nós sabemos que o Estado vem ultrapassando. A crise europeia, ela afetou e vem nos afetando, e cortou-se alguns recursos que não tinha, digamos assim, tivemos que fazer opções. A administração fez opções, cortou aonde podia cortar, paralisou o que podia paralisar. E eu já tive informações que já vão ser reiniciados os processos, vão ser retomados de onde foram estagnados e já foram colhidos os currículos, foi feita uma pré-seleção e já publicada a relação daquelas pessoas que vão ser convocadas para uma entrevista. Então, a partir desse momento, dessa entrevista, esse pessoal selecionado vai ser submetido a um treinamento. E esse treinamento vai ser voltado já para o trabalho na cadeia pública. E nós acreditamos que fevereiro ou março estaremos aí com essa situação definida. Teremos uma visita agora no próximo dia 23,
teremos uma visita do Grupo Novos Rumos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Teremos aí a presença de desembargadores, deputados e do subsecretário de Defesa Social. Estará visitando a cadeia pública e eu tenho certeza que eles sairão daqui convictos de que Arcos precisa, de que é importante e com certeza nós sairemos daqui no dia 23 com uma data definida para que a SUAP assuma a cadeia de Arcos e estamos fazendo gestão para que isso aconteça, estamos fazendo pedidos e essas constantes idas e vindas de problemas referentes à escolta de preso, assistência ao preso, essa falta de pessoal para dar uma assistência adequada ao preso, isso contraria a lei de execução penal e o governo vem tomando medidas para amainar essa situação, assumindo as cadeias públicas do interior e acreditamos que a nossa cadeia de Arcos será uma das primeiras a serem assumidas no ano de 2012. Muito bom. A questão da cadeia hoje, por exemplo, hoje ela tem praticamente o dobro do número de presos. Quantos presos? Aproximadamente o dobro. Temos hoje vagas para 60, no máximo 65 presos. E hoje já chegamos a ter 120, 130 presos lá na cadeia pública. Então, praticamente o dobro. E isso não é bom. A superlotação não é bom para a administração, não é bom para o preso. E isso tem que ser resolvido. E a forma de resolver com o investimento que está sendo feito. Recentemente você tomou a iniciativa de transferir as presas da ala feminina, né? Da cela feminina. Exatamente. Por causa de problemas no telhado da cela. As presas estavam correndo risco. As chuvas, assim como o estado inteiro ficou quase que em calamidade, quase que o estado inteiro por causa das chuvas, nós também fomos afetados. O telhado rompeu algumas telhas e a infiltração foi tamanha que havia risco de choque elétrico, risco de desabamento de parte do reboco, molhou, o local ficou insalubre e as detentas estavam sem condições de permanecer no local. Não tínhamos saída, não tínhamos outro local, não tínhamos saída a não ser transferidas temporariamente até que a gente consiga fazer uma reforma no local. Assim que reformarmos o telhado, assim que der uma estiada, tivermos condições de mexer, vamos buscar recursos junto à administração. Assim que tivermos uma reforma, que tivermos um local adequado, elas voltarão aí para ficar mais próximas dos seus familiares. Tem posicionamento com relação à verba para fazer isso? Não, ainda não. Não tenho ainda previsão, já foi comunicado. E acreditamos aí que tão logo as chuvas cessem, a gente vai conseguir fazer uma reforma lá na cela feminina. Beleza. Vamos aproveitar aqui a participação do pessoal, senão o pessoal fica chateado com a gente lá, né? E a gente não faz as perguntas dele, porque o assunto é interessante, a gente vai puxando. Mas eles vão perguntar também coisas interessantes. O Clésio está perguntando com relação às ações com relação especificamente ao tráfico de drogas. Ele está dizendo que o tráfico de drogas que assola a nossa cidade. Eu não sei se o senhor considera dessa forma, que o tráfico de droga hoje assola a cidade ainda. Quais são as ações assim, que hoje são tomadas especificamente para esse assunto? Jaime, eu acredito que hoje nós não temos nem 10% da droga que tínhamos em Arcos há 2 anos atrás. Muito menos de 10%. As ações podem ser vistas aí no portal Arcos, no dia a dia, pode ser visto na imprensa. Dificilmente se passa uma semana em Arcos sem que ocorra uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Dificilmente. Hoje, até por curiosidade, nós temos o flagrante, ele é um procedimento, a prisão em flagrante é um procedimento diferente. O inquérito policial tem um prazo mais longo para ser concluído. A prisão em flagrante tem que ser concluída em 30 dias, no caso do tráfico de drogas, e 10 dias no caso do crime comum, digamos assim. Nós temos hoje em andamento mais de 50% das nossas investigações estão voltadas para o tráfico de drogas. Hoje nós temos 14 autos de prisão em flagrante em andamento. Desses 14, 11 são referentes a tráfico de drogas. Então nós tivemos em 2001